Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Bom, você sabia que quando você tem uma dor física, você pode estar no melhor lugar, mas você não vai conseguir usufruir de nada. Uma dor de dente, você pode estar em Dubai, mas nada vai ter graça. Você só vai prestar atenção nesta dor. Assim acontece com as dores que acontecem no nosso coração. Tudo pode estar, a vida continua, mas você está paralisado naquela dor. Deus sabe disso. Foi Deus que te criou, sensível. A sensibilidade é a mesma sensibilidade que Deus tem, só que a de Deus é perfeita, a nossa não. Nós não aguentamos muitos impactos por causa da nossa fragilidade. O Senhor deixou um recado para a gente no Salmo 147, no versículo 3. Ele sara os que têm coração quebrantado e trata das feridas deles. Bom, aqui está numa ordem inversa. Primeiro tem que tratar para depois curar, não é verdade? Mas ele fez isso de propósito, porque ele sabe que você iria prestar atenção se ele dissesse, eu saro. Sim, eu saro, mas primeiro eu trato as feridas. E tratar as feridas, eu sou do tempo, não sei quantos aqui, mas eu sou do tempo do metiolate. E eu corria da minha mãe, porque aquilo ardia demais. Mas era necessário, é o que tinha naquela época. Precisava daquele metiolate para que fosse curado. Às vezes, até mesmo para a gente ser curado, dói. Mas Deus está no comando. Mas eu gostaria de mostrar uma passagem de um grande homem de Deus chamado Eliseu. Ele está num lugar maravilhoso. Jericó era maravilhosa. Jericó hoje, ela é uma cidade que eu gosto muito de ir quando eu estou em Israel. Mas não é tão bonita quanto era no tempo de Jesus. Porque Jericó, ali em Israel, é um lugar que é um oásis. E então ali tem fonte de água. E se tem fonte de água, tem vida. Tem muita tamareira, tem muita coisa, tem muita árvore, tinha sicômoros, ainda tem sicômoros, que a gente vê que Zaqueu subiu em um dos sicômoros. Uma temperatura agradável por ser oásis, por ter árvores, então é um refrigério, é uma boa cidade. Ela foi chamada de Terra Prometida porque foi a primeira cidade que o povo entrou, foi em Jericó. Então, Jericó é o lugar perfeito. No entanto, chegaram perto de Eliseu e falaram o seguinte para ele. Os homens, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que essa cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. E ele disse, traga-me um prato novo e ponha nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte, jogou sal na água e disse, assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, ela não será mais a causa da morte, nem de esterilidade. E está escrito que a água ficou saudável. O que tem a ver isso com as nossas dores, com o nosso coração? Sim, porque o nosso coração é um oásis, é um lugar que nós deveríamos ter refrigério no nosso coração. No entanto, quando o coração está doente, quando ele está com traumas, dores, angústias, aflições, ele sangra. Então a fonte não fica boa. Porque se eu estou triste, tudo que está ao meu redor vai ser afetado. Meus relacionamentos, eu não tenho mais a capacidade de sonhar, eu não tenho vontade de orar. Então tudo ao meu redor vai ficando estéril por causa da condição do meu coração. Essa é Jericó aqui, está representando o teu coração. Então as pessoas ficaram desesperadas, olha, Jericó é um lugar bem situado. No entanto, como a fonte ela não está boa, tudo está ficando, tem morte e tem esterilidade. Duas sentenças terríveis. Quando você começa a ver morte e esterilidade, por onde você olha, nos relacionamentos, na tua vida profissional, na tua vida ministerial, é bom dar uma olhadinha como está o coração. Será que eu estou guardando amargura? Ou eu estou tão ofendido que eu criei uma resistência e eu não quero pontes. Eu me isolei, eu criei um muro.
E assim, ninguém foi preparado para ficar isolado. Quando nós nos isolamos, nós adoecemos. A ansiedade, a depressão, a angústia, a aflição são fontes, são dores que fazem com que essa fonte chamada coração, ela fique não curado e aí afeta tudo, absolutamente tudo que está ao nosso redor. Mas o que fazer? É só você, lembra de algumas pessoas na Bíblia e você vai ver. Olha, Paulo amava Deus, Paulo conhecia a palavra e Paulo, ele era impetuoso, ele queria fazer a coisa certa. Mas esse desejo de fazer a coisa certa, ele fazia a coisa errada. Por quê? Porque ele tinha ira. Ele tinha ódio no coração dele, ele tinha violência. De onde veio essa ira? De onde veio esse ódio? De onde veio essa violência? Um coração ferido. Por isso que Jesus, quando tratou Paulo, ele tratou das feridas. Não foi algo imediato. Paulo viu Jesus e viu aquela luz, ficou até cego, tamanha a luz de Cristo quando ele encontrou na estrada de Damasco. Mas por que Deus precisou de 3 dias para ele voltar a ver? Porque nesses 3 dias de escuridão, que ele ficou cego, dependendo dos outros, olha como Deus quebrou Paulo. Deus estava curando Paulo. Paulo, você se acha independente, autossuficiente, poderoso, mas agora, até para você achar a porta do banheiro, você precisa de alguém. Para você se alimentar, você precisou 3 dias de alguém. E você precisou justamente da pessoa que você perseguia, porque você ficou na casa de um cristão e eram os cristãos que você perseguia e era implacável. Deus precisava tirar essa dureza do coração de Paulo. Paulo era doente, sim, ele amava Deus, mas essa enfermidade no seu coração fez com que afetasse a sua vida espiritual. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, mas estava fazendo a coisa errada. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi, ele tinha uma carência, tudo bem, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas emocionalmente a gente vê refletindo esterilidade e morte na família de Davi. Davi não foi um bom marido, Davi não foi um bom pai, ele foi um bom servo, um bom guerreiro, um bom adorador, mas ele falhou muito como pai. Ele falhou como pai de Mical, como marido de Mical, ele falhou como pai de Tamar, ele falhou. E aonde ele falhou como pai de Aminon, ele não repreendeu, ele falhou como pai de Absalão, ele não abraçou Absalão, ele não consolou Absalão, ele não desarmou o coração de Absalão. Mas de onde veio isso? Por quê? Porque na sua família ele era ferido. Na sua família ele conheceu desprezo, ele conheceu cada um por si, e então ele não tinha esse padrão saudável para ele reproduzir dentro da sua própria família. E ele não permitiu que Deus curasse. Mas depois nós vemos que ele permite, ele abre, depois de tantos fracassos como pai, ele abre o coração e ele começa a acertar com Salomão. A gente vê pela declaração de Salomão. Salomão diz que ele aprendeu a palavra aos pés dos seus pais. O que ele não fez com Tamar, o que ele não fez com Absalão, ele estava fazendo com Salomão. Ele estava ensinando a palavra, ele estava dando atenção, ele estava dando tempo. Então Davi foi curado. Você precisa ser curado para ter um ano diferente. Não adianta, sabe, um ano diferente, não adianta você colocar 1000 promessas, 1000 sonhos. O ano só vai ser diferente se você tomar atitudes diferentes. A primeira atitude é buscar Deus acima de todas as coisas, prioridade Deus. E segundo, colocar o seu coração para ser curado, para que não se repita os problemas familiares só se repetiam na vida de Davi. Então, para quebrar esse ciclo de derrota, você não precisa, não adianta você culpar os outros. Olha para você, não tem algum problema, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso melhorar como pai. Eu preciso melhorar como marido, eu preciso melhorar como amigo, eu preciso melhorar como servo.
Então, quando nós somos sinceros e abrimos o coração, nós vamos viver o que está escrito no Salmo 147. Deus trata das feridas e nos cura. Deus vai te curar. Apresenta teu coração que sangra. Ele cuida de todas as dores e Ele não se esqueceu de você. Vamos orar neste momento? Escreva aqui nos comentários: cuida do meu coração, Senhor. Eu quero ser curado para ter um ano diferente. Senhor, nós precisamos de Ti para, Senhor, sermos salvos. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, Resgatador, mas também o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. Nessa manhã eu quero pedir de uma forma muito especial que o Senhor possa curar a ferida de cada coração. São muitos impactos, muitas rupturas emocionais. Senhor, nós temos um inimigo que ele planeja essas feridas para nos destruir, mas temos um Deus que nos cura de todas elas e nos torna mais fortes do que já éramos. Por isso, fortalece aqueles que estão se sentindo fracos. Cura o coração que está doente. E assim como as águas de Jericó foram curadas, porque a fonte foi curada, cura o coração para que tudo que está ao redor seja curado e seja frutífero. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e seja muito curado, restaurado, protegido por Deus. Viva este amor de Deus por você intensamente. Deixa o seu like, compartilhe com muitos e se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal.